bom dia, bom dia! Como vocês estão maravilhosos! Vamos começar a nossa manhã acessando hoje a conexão com a nossa espiritualidade, a conexão com a nossa fé, para a manifestação daquilo que a gente deseja, da abundância na nossa vida. Hoje a gente vai trabalhar de fato o perceber e o conectar com essa nossa espiritualidade interior e pessoal, independente do nome. Júlia, bom dia! Seja muito bem-vindo! Independente do nome que cada um de nós dê para essa espiritualidade. Bom dia, Bruna maravilhosa! Temos um encontro hoje à noite, se você escolher participar aí. E a gente vai, independente do que essa espiritualidade significa para cada um, independente do nome que a gente dê, sem questões religiosas aqui, vamos conectando com essa espiritualidade pessoal para cada um. Quem quiser chamar de conexão com o nosso eu sou, vamos conectar também com o nosso eu sou. Bom dia, Mila maravilhosa! E o que é então essa nossa parte da espiritualidade? O que é essa fé que nos conecta e que nos nutre? O quanto é importante ou não o manter essa conexão com a fé, o manter essa conexão com a espiritualidade. Desde que o mundo é mundo, né, a gente se mantém vivendo em coletivo, vivendo em sociedade, e é muito difícil a gente sentir que a gente está sozinho. A gente precisa da ajuda dos outros. É impossível a gente lá atrás caçar sozinho e aqui é impossível a gente coletar a energia para que a gente tenha internet sem eu ter que criar esse provedor de internet. É impossível eu criar todos os alimentos, eu criar para quem se alimenta de carne, eu criar o gado, eu mesmo extrair, eu mesmo preparar, eu mesmo vender. Então somos seres coletivos, a gente depende um do outro para ter esse conforto que a gente tem hoje. E além desse depender uns dos outros enquanto pessoas, a gente não quer se sentir sozinho, a gente não quer se sentir desprotegido. E aí é que entra essa nossa conexão espiritual. Quando a gente está conectado espiritualmente, a gente sente que a gente não está sozinho. A gente sente que, apesar das situações da vida não fluírem do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente planeja, elas possuem um propósito maior. Ou, em algum momento, as coisas vão melhorar. É isso que a fé vem trazendo. Eu creio, eu confio, eu acredito que em determinado momento as coisas vão melhorar. Ou eu creio, eu acredito, eu confio que em um determinado momento aquilo que eu desejo vai se realizar ou a minha vida vai melhorar. Só que às vezes a gente pede provas dessa fé, às vezes a gente se esquece de que o Criador e de que, independente de em quem a gente acredita, se manifesta da própria forma, não da forma que a gente escolhe que ela se manifeste. A gente está conceituado, a gente está condicionado a ter que controlar, a ter que escolher o tempo todo o jeito que a gente quer, e quando as coisas não fluem do jeito que a gente planeja, quando a vida não flui do jeito que a gente deseja, a gente de fato se sente desamparado, a gente começa a duvidar que ela está ali. Por quê? Quando foge do meu controle, entro no medo e o medo me distancia dessa fé. Então, cada parte do nosso ser que vive conectado com o medo, que nos distancia da fé, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todo o nosso centro de excesso de controle sobre a vida, que quando a vida flui daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente espera, a gente morre de medo. A gente vive inseguro e sem fé, que isso seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Mila, sou muito grata pela espiritualidade estar em minha vida sempre a me fortalecer. Maravilhoso. Gratidão por isso e por ser essa fonte de conexão também espiritual. Porque a gente segue nessa de quando a gente se esquece de que as coisas podem dar certo e que as coisas podem melhorar,
a gente se distancia, inclusive, da nossa fé em nós. Porque se o Criador, que é grande, que é o maior de tudo, não conseguiu me ajudar, quem sou eu, pequena, que vai conseguir fazer com que o que eu desejo aconteça? E às vezes a gente entra no ponto de seja o que Deus quiser. E nessa de ser o que Deus quiser, a gente terceiriza aquilo que acontece na nossa vida. Porque se eu falo só seja o que Deus quiser e não me movimento, seja o que Deus quiser e vou ficar preso somente em alinhando o meu emocional e as minhas crenças, mas não vou para a ação, como que Deus vai encontrar a oportunidade de trazer para a nossa vida aquilo que a gente deseja? Então, sempre que a gente trabalha com a criação, a modificação da nossa realidade, como eu gosto de chamar essa vida evoluta, que está em constante evolução, que a gente pode melhorar e evoluir em todas as áreas sempre, a gente escolhe o que a gente deseja. A gente escolhe para onde a gente quer chegar. E a gente confia e acredita que na parte do Criador ele vai fazer a parte dele. A gente escolhe o que a gente quer. E aí a gente pede ajuda para Arcanjo Miguel. A gente pede ajuda para a Mãe Maria. A gente pede ajuda para Deus. Mas primeiro a gente escolhe. Porque entre as leis universais, uma que com certeza rege cada instante da nossa vida é a lei do livre-arbítrio. Não cai uma folha sem que Deus autorize, mas na nossa vida não acontece nada que a gente não escolha, a gente não permita ou que a gente não esteja em sintonia com aquilo energeticamente, que também é uma escolha, mas é uma escolha frequencial. Então, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente deseja, seja amor, felicidade, alegria, uma vida poderosa e fácil, seja uma manifestação financeira, seja o relacionamento dos sonhos, primeiro a gente precisa escolher e fazer a nossa parte. E aí, para nos dar esse apoio, para dar esse esteio, aí entra a espiritualidade, aí entra o Criador. Porque às vezes a gente entra nessa de pedir para Deus, mas não fui atendido, e aí eu peço uma vez só e eu esqueço de fazer depois a minha parte. E aí eu sinto, nossa, não fui atendido, não deve ser para mim. Mas o quanto que a gente está se dedicando fisicamente, o quanto que a gente está colocando a mão na massa e fazendo o necessário para que na hora que a sorte bater na minha porta ou na hora que Deus resolver prover, no momento certo, ele me encontre fazendo aquilo que eu propus que eu ia fazer. Porque em quantos momentos a gente fica esperando Deus fazer a parte dele, mas a gente não faz a nossa parte. E nesse processo, junto com isso, tem a nossa autorresponsabilidade, mas o equilíbrio com o aprender a soltar na hora certa. Primeiro a gente pede para Deus, a gente escolhe, pede para Deus, pede para a espiritualidade, decreta que assim seja. E aí depois a gente parte para a ação. Mas o que acontece? Quem aqui já estudou sobre lei da atração, sobre materialização, cocriação daquilo que a gente deseja? Vocês já ouviram falar no efeito Zenão? Ou então, entre as leis do sucesso, vocês já ouviram falar sobre a lei do distanciamento? Se vocês não ouviram, eu vou contar para vocês agora sobre o que isso quer dizer. Sempre que a gente está desejando alguma coisa, seja pedindo para Deus em oração, seja emanando para o universo, a gente coloca a nossa intenção, a gente cura as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas crenças e os nossos padrões energéticos, que é isso que a gente segue fazendo aqui todos os dias com a QR21 e com a mesa QR21. Só que a gente entrega e confia que no momento certo chega pra gente. Porque senão é igual assar um bolo. Eu coloco o bolo lá, o bolo vai ser aqui os nossos pedidos e os nossos desejos para o universo. Coloco o bolo, bati a massa, coloquei no forno. Na hora que ele tá lá no forno, se eu abro a porta do forno, o que acontece? Ele murcha. Um soufflé, ele murcha. Por quê? Porque precisa do tempo certo, necessário, para o momento em que o bolo está preparado para ficar cozido, sem que ele queime e sem que ele murche. Senão, o fermento desanda. E a mesma coisa acontece com a gente na nossa vida. Às vezes a gente coloca muita pressão e
solta os nossos desejos ali e fica, abaixa a portinha para ver se já tá pronto. Emanei hoje o que eu quero, enviei meus pedidos para o universo, curei as minhas emoções, os meus pensamentos e as minhas crenças, estou no padrão energético daquilo que eu desejo, mas fico abaixando a portinha do forno. Já tá pronto? Já tá pronto? Opa, esse mês eu falei que eu queria ganhar, eu escolhi ganhar 50 mil reais. Já tá chegando? Já tá chegando? O quanto que eu estou confiando que na hora certa vai chegar. Se eu estou abaixando a portinha, significa que eu não estou confiando que na hora certa chega. Significa que eu estou no controle de quando e como isso vai acontecer. E o estar no controle de como e quando as coisas vão acontecer nos distanciam do receber presentes inesperados. Nos colocam no excesso de controle. Se não for desse jeito, eu não quero. Se for na minha hora, eu não quero. Depois eu desanimo, depois eu entristeço. Depois eu sinto não merecimento, eu sinto que Deus não tá provendo, Deus não tá cuidando de mim, os meus pedidos não sei materializar, não sei concretizar. Quando, na verdade, a gente precisa colocar o bolo no nosso forno e distanciar e esperar a hora certa de acontecer. Se não entra o que é chamado de efeito Zenão. E eu costumo dizer, se isso não acontecer, se não acontecer, o que eu faço? Eu fico com ansiedade, eu fico preocupado, eu fico com frustração. Perceba, é importante saber a hora certa de se distanciar e deixar que na hora certa chegue. Senão a gente vive na preocupação, na frustração, na sensação de Deus não prover. E sobre Deus prover, é muito importante a gente lembrar que existe no nosso inconsciente padrões e crenças que às vezes nos distanciam de pedir para Deus. Só que a gente se esquece que Deus, como nosso Pai, o universo, como nosso berço, vão nos dar tudo aquilo que a gente pedir. Mas às vezes a gente acha que é feio pedir para Deus. Eu só posso agradecer, é pecado pedir por bens materiais. Cada parte do seu ser que sente que é pecado pedir por bens materiais. Cada parte do seu ser que sente que Deus não atende pedidos materiais, que eu só posso agradecer para Deus, eu não vou para o céu se eu pedir bens materiais. Que isso seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Mas a gente se esquece, Deus não é nosso Pai? O universo não é a nossa casa, a gente não é feito da mesma partícula em matéria que o universo? Se Deus é nosso Pai, por que a gente não consegue, não pode pedir para eles? Eu quero que você se lembre nesse momento, eu te convido a perceber se na sua infância você conseguia pedir tudo que você desejava para o seu pai, para sua mãe. Ou você tinha vergonha. Ou você sentia que se pedisse alguma coisa para o seu pai e para sua mãe, eles ficariam bravos, ou eles não teriam recursos suficientes para te prover aquilo que você deseja. Me conta, como que era? Você conseguia pedir as coisas com leveza e facilidade para os seus pais? Cada parte do seu ser que não pode pedir aquilo que deseja para os seus pais, que tem vergonha de pedir o que quer, que tem vergonha de admitir, não pode, não tem permissão para admitir aquilo que deseja, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. E toda a escassez da sua família que fazia com que você não pudesse pedir aquilo que queria, porque sentia que seus pais não podiam te dar, todo julgamento em relação a quanto que seus pais podem te dar, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre as suas realidades, solicita aquela que já está autorizada, que já pode pedir para os seus pais, reconhecer aquilo que desejam dos seus pais e do Criador, que também é seu pai. Que seja acessada nesse aqui agora. QR21, QR21, QR21. Porque perceba, se você está condicionado, você não pode pedir as coisas para o seu pai, que a fonte é seca, que eles não vão prover, você acostumou que pedir para o Criador, que também é seu pai, não pode. Ele não vai ter para te entregar. Quando, na verdade, olha a natureza que é feita pelo Criador. Ela não é rica e abundante. As árvores não dão frutos o suficientes para que todos se alimentem. Os rios não geram água o suficiente para que a sua sede seja nutrida.
na natureza tudo transborda, tudo já está disponível. Mas se a gente está no ponto de não posso aceitar aquilo que vem dos meus pais, também não vou aceitar aquilo que vem do Criador. E sobre essa questão do, de fato, colocar pressão naquilo que a gente deseja, em 2018 eu já trabalhava com terapias, tinha 21 anos, trabalhava com terapias desde os 18 anos, mas trabalhava com terapias com várias técnicas, né? Eu era já terapeuta e professora de, na época, cerca de 50 técnicas diferentes. E lá, nos meus 21 anos, eu estava em um retiro, né? Um retiro holístico de final de semana. E ali eu tive contato com uma terapeuta excepcional que também trabalhava com questões espirituais. E durante uma cura que foi realizada energética no meu campo, ela me trouxe que em um determinado momento eu era responsável por trazer uma técnica energética para o plano encarnado na Terra. E eu lá, com 21 anos, saí do retiro, tomei como sendo o meu propósito de vida a partir daquele momento. Mas o que eu fiz? Todo dia, por cerca de meia hora, eu ia para minha sala de atendimento, tinha um altar maravilhoso e acolhedor por lá, e na minha sala de atendimento, eu me forçava a entrar em meditação e descobrir uma ferramenta energética que fosse trazer aquele propósito que me disseram que eu tinha. E ali eu passei semanas meditando na expectativa de uma técnica energética que brotasse. Isso lá em 2018. No entanto, de tanto que eu entrava e meditava e nada acontecia, eu conseguia ter visualizações, eu conseguia acessar outras realidades. No entanto, a tal da técnica energética nada que chegava. E era o meu desejo naquele momento. Eu me colocava à disposição disso do Criador e pedia, e nada. E aí eu fiquei cansada. Um belo dia eu estava frustrada e decepcionada. Falei, ok, aparentemente não é pra mim. De certo, aquela terapeuta estava errada. De certo, eu não sou capaz. Como que uma ferramenta energética vai vir até mim? E aí eu saí do ponto de esperança, saí do ponto de fé e entrei na dúvida. E entrei na frustração. E entrei na decepção. Na linha tênue do acreditar que eu não era merecedora de algo nesse sentido. Isso em 2018. Soltei, fui viver minha vida. Nessa época eu estava no segundo ano de faculdade, eu cursei Direito. E quando foi em 2021, perceba, 3 anos depois, eu estava no meu último ano de faculdade, literalmente na minha última semana, no dia em que eu fui apresentar o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso. E o meu tema, ele era sobre Direito Internacional Humanitário, que é a parte de mais aplicabilidade dos direitos humanos em situação de guerra, em situação de refúgios, e é o tema que, dentro do direito, meu coração de fato ressoa. E eu estava na cidade onde eu morava, em São João da Boa Vista, e entrei no ônibus e falei, vou apresentar o trabalho da casa dos meus pais, porque na época era EAD. Entrei no ônibus e vim para casa da minha mãe em Andradas, era uma outra casa, não era essa que eu estou agora. E enquanto eu dormi no ônibus, acabei de cochilar, um amigo espiritual chegou e falou, você tá sentindo essa frustração de não conseguir trabalhar com o direito do jeito que você deseja? Eu falei, com certeza. Queria muito ser contribuição a mais. Ele falou, então, se você deseja de fato ser essa contribuição com leveza e facilidade, começa a anotar, porque eu vou te passar aquilo que você estava esperando. Eu já tinha soltado, eu já tinha me esquecido do pedido que eu queria, então, canalizar uma ferramenta energética. Minha vida já estava com um foco totalmente diferente. E ali, então, naquele momento, dentro do ônibus, em 1 hora de viagem, eu recebi a canalização da ferramenta energética QR21, 2021. Perceba, eu precisei viver todo aquele ciclo da faculdade. Quando eu tive a primeira expectativa de que eu queria essa técnica energética por conta de algo que alguém tinha me dito, foi em 2018. A QR21 chegou em 2021, foram 3 anos. 3 anos em que o meu foco tinha que estar no direito. 3 anos em que a minha atenção, em que os meus aprendizados
em que aquilo que o Criador me direcionou para estar estava naquilo que o direito poderia me proporcionar. E no meu último dia de direito, na minha apresentação de trabalho de curso, eu recebi então a canalização da QR21. Consegue perceber o quanto que o soltar foi importante? Imagina se eu tivesse passado 3 anos até o momento em que eu estava pronta para receber. 3 anos abrindo o forno e perguntando, já tá pronto o bolo? Já tá pronto? Já tá chegando aquilo que eu pedi? Já tá na hora de viver o meu propósito? Porque a minha parte eu me dispus a fazer. Mas o Criador me mostrou que naquele momento não era o certo. Naquele momento eu tinha outros aprendizados ainda para tomar. E tá tudo bem. E no momento certo, a técnica energética da QR21 chegou. E depois dela, a mesa QR21 também chegou. E a partir delas, vários símbolos, várias liberações, vários protocolos diferentes tiveram vida e puderam contribuir com a existência de várias pessoas do jeito que eu tinha pedido, que queria trabalhar também com direito naquele momento. E é assim que eu trago para vocês, quanto que vocês estão confiando e permitindo que no momento certo o Criador traga para vocês aquilo que deseja. Porque quando a gente não solta, quando a gente se obriga a receber naquele formato, quando não chega, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente começa a achar que o problema somos nós. E a gente começa a acreditar que tem alguma coisa de errado comigo, será que eu não sou merecedor? E aí a gente perde a fé na gente. Então, cada parte do seu ser que vive sem fé no Criador, que vive decepcionado, que já colocou tanta expectativa e não chegou, e que por isso segue perdendo a fé em você, segue se sentindo não merecedor, segue sentindo que não é pra você, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Ativando presentes inesperados, ativando presentes inesperados, ativando presentes inesperados. Está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Mila, linda sua história, sempre a soltar. Gratidão, Mila, com certeza. A gente intenciona, né, aquilo que a gente deseja e a gente solta e se permite para que no momento certo chegue. Sempre fazendo a nossa parte, mas deixando a hora certa chegar, até a gente estar pronto para ela, né? E vamos então acessar a nossa mesa da QR21 para liberar padrões inconscientes que a gente tenha em relação à espiritualidade e à abundância. Tudo aquilo que nos distancia da espiritualidade, da nossa fé, desse confiar e soltar que o melhor chegue. Tudo aquilo que impede a gente de vivenciar esse melhor, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Nesse momento eu vou convidar vocês a se conectarem aqui comigo, a permitir que o seu campo receba tudo aquilo que vai ser trabalhado. Eu inicio a minha conexão. E eu conecto vocês. Sua conexão com a presença divina de todos aqueles que estão aqui comigo e todos aqueles que vão assistir o vídeo para acesso à cura da espiritualidade e abundância. Tudo aquilo que, curando tudo aquilo que impede de soltar e confiar que o melhor é criado para a sua vida. E todos aqueles que o plano divino queira aqui incluir. E iniciamos. Vamos ver como trabalhar isso. E a gente já começa ativando a abertura do receber. O quanto você tem se permitido de fato receber. Às vezes, a gente quer ser o gerador, a gente quer ser aquele que entrega, a gente quer ser somente aquele que dá. Talvez seja um momento de você aprender a terceirizar, aprender a de fato receber de todos os formatos, de todos os jeitos, independente do ser aquele jeito que você desejou ou não. Talvez seja a hora de você perceber que tá tudo bem você receber ajuda. Talvez a sua história tenha te trazido no ponto do não poder confiar nas pessoas, do não poder contar com os outros. Isso fez com que você assumisse excessos de responsabilidade, fechando o formato de como receber. Então tá na hora de se abrir para o receber. Quando a gente se abre para receber, a gente recebe oportunidades, possibilidades, dinheiro, manifestação.
Porque aqui esse bloqueio do receber e essa desconexão com a espiritualidade vem da cura da sua criança interior. Toda mágoa, tristeza, toda emoção parada que está no seu coração, que vem desde a sua infância, que faz com que desde lá da infância você duvide se o Criador está tomando conta de você. Quantas vezes você sentiu medo, se sentiu incompreendido lá na infância, e parece que seus pais não te entendiam? Ou às vezes você nem podia compartilhar com eles aquilo que você estava sentindo e se sentiu incompreendido de fato. Na hora de liberar, curar e perdoar tudo aquilo que já foi, para que seja construído a partir de agora. Todos os medos espirituais, todos os momentos em que você já teve manifestações mediúnicas, ou teve momentos em que viu vultos ou viu vozes e não soube lidar bem com isso, todo o susto que você já teve daquilo que vem espiritual, que te fez ter medo, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Estamos trabalhando também o nosso anti-inflamatório. Toda a energia, emoção parada dentro do teu coração que te impede de se conectar com a fé do Criador, que seja liberada, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Vamos ativar seu Merkaba de luz para aumentar e expandir o seu coeficiente de energia, para que não tenha oscilação de energia e vibre em conexão com as esferas superiores para acessar direto delas. A espiritualidade não precisa ser somente a terrena, não precisa ser somente a quinta dimensão. A gente pode acessar cada vez mais. Ativando presentes inesperados para que você consiga receber de fato de todas as fontes, de todos os lugares, de todos os formatos. Não precisa se cobrar para receber daquele jeito específico. Apesar de você poder sim ser estratégico, poder e dever fazer a sua parte, faz a sua parte, mas mantenha a mente aberta para de quais lugares pode vir e quando vier, esteja aberta a receber. Quando a gente pede algum aprendizado, quando a gente fala, por exemplo, quero viver um amor, quero ter perspicácia. Quando a gente pede essas coisas em aberto, talvez a gente não receba exatamente do jeito que a gente pediu. Quando a gente diz que quer ter um amor, talvez apareça alguma situação na vida em que a gente precise primeiro aprender a lidar o que é uma pessoa que não traz esse amor saudável. Quando a gente pede essa perspicácia, talvez apareça alguma situação na vida, você tenha que enfrentar problemas para que essa perspicácia venha, para que você mostre, olha, na prática eu consigo. Como seria se você conseguisse atrair essas situações com leveza e facilidade, sem essas situações de dificuldade? Cada parte do seu ser que só pode aprender através da dificuldade, através da dor, através do sofrimento e do kármico, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre as suas realidades, solicita aquela que já pode aprender e já aprende com leveza e facilidade, direto da fonte, sem precisar de sofrimento, situações de dor e kármicas, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Vamos para o nosso gráfico auxiliar. Cada parte do seu ser que sente que é errado, romper voto de miséria. Todos os seus votos de miséria, de ter que viver, lutar pela sua sobrevivência diariamente. Quanto você tem aceitado receber, escolhido receber somente o almoço para comer na janta? Tá na hora de perceber que você pode ter o mais, o que sobra, o que transborda a facilidade. E perceber que o Criador não quer que você passe por dores, sofrimentos, por escassez, por só sobreviver. Olha a natureza, olha o mar. Se Deus fez a Grécia linda e maravilhosa, Ele te fez para poder desfrutar da Grécia maravilhosa. E para isso você precisa das condições para chegarem até lá. E é divino você ter as condições necessárias e suficientes
para viver e não somente sobreviver. Cada parte do seu ser que tem medo de não conseguir comprar nada, todo o medo que você tem de não ser capaz, de não ser para você, de não ter recursos, que seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todos os padrões com cristais que sejam liberados, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre as suas realidades, solicito aquela que já vive com o equilíbrio dos padrões com cristais, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Da parte do seu ser que sente que ter dinheiro, ter responsabilidade é um peso muito grande, Deus não quer que você viva com pesos. Toda a sensação de que dinheiro é pesado, responsabilidade é pesada, que seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Para sua realidade, solicito aquela que já vive com equilíbrio dos padrões com cristais, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Encerramos as ferramentas para a cura da criança interior. Então perceba que o medo da falta estava marcado na criança, o medo de não ter recursos suficientes. Por isso que eu perguntei aquela hora, para que na sua infância você tinha recursos suficientes, você conseguia receber e pedir o suficiente para os seus pais? Ou será que você foi condicionado e percebeu e aprendeu que a vida é escassa e por isso não pode pedir o além para Deus? Tem que se contentar somente com o que tem. Tem que se contentar somente com o pouco. Tá tudo bem pedir para Deus, pedir para o Criador cada vez mais. Cada vez mais aquilo que ressoa com o seu coração, que faz sentido para o seu coração, com seus desejos de fato da alma, que como seu pai, ele vai te atender. Aumentando aqui a nossa energia para dar um show na preguiça e no cansaço. Sendo liberado também do DNA. Cada partezinha do ser se distancia dessa conexão abundante que vem através de Deus e da espiritualidade. Curando e elevando todo o conceito que a gente tem em relação àquilo que é Deus, aquilo que é a espiritualidade, aquilo que é a abundância. Tá tudo bem acessar direto da fonte e curar tudo aquilo que distancia dessa fonte ilimitada. Todos os seres energéticos e espirituais que te distanciam da espiritualidade. Todos os obsessores e seres invisíveis que te colocam medo, que quando você dorme te perseguem, que fazem com que você se mantenha distante da espiritualidade com medo dela. Cada parte do seu ser que tem medo de acessar espíritos obsessores, que tem medo de acessar seres invisíveis e por isso se distancia da sua espiritualidade. E cada parte do seu ser que sente que conexão espiritual é só com o obsessor, é só com o sofredor e não percebe que a sua conexão espiritual pode ser com seres evoluídos, direto com Deus, pode ser através dos mestres ascensionados e dos seres de outras dimensões, que o que impede seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Para a socialidade, solicito aquela que vive sem conectar com o espírito de baixa vibração e já se conecta com seres superiores e infinitos, que seja acessado nesse aqui agora, QR21, QR21, QR20. Aqui, quando a gente libera essa conexão com os seres, a gente pode sentir cansaço, raiva, irritabilidade, a gente pode sentir tontura, náusea, dor de cabeça, oscilação do nosso humor, arrepio, calafrio, dor de cabeça, dificuldade de concentração, dificuldade na hora de dormir, na hora que a gente deita para dormir, bate aquele medinho de será que alguém vai me perseguir? Me conta aqui, vocês sentem algum desses sintomas? Porque aqui pode ser conexão com esses seres que a gente está removendo de forma coletiva. E ela tem percebido muito cansaço e procrastinação, falta de ação até para atividades físicas. Pois é, pode ser sugar energético, pode ser essas conexões energéticas que distanciam dessa energia que de fato flui, mas aqui pode ser também conexão com energia
de distração mental. Vamos ativar uma limpeza de padrões mentais. Todo o excesso de preocupação mental, toda a distração física, toda a energia de preocupação, seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todos os chips, implantes, dispositivos implantados que estão no campo de vocês, que sejam agora levantados, que eles sejam removidos, quebrados e enviados para a luz, removidos, quebrados e enviados para a luz, removidos, quebrados e enviados para a luz. Purificação, 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 curia ascensão, curia ascensão, curia ascensão. Está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Cada parte do seu ser que está bloqueando energia, inclusive principalmente na Kundalini. Toda a energia estagnada no meio das costas e no umeral, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todos os fios e conexões que conectam com seres e situações de baixa frequência, que sejam agora rompidos e seccionados, rompidos e seccionados, rompidos e seccionados. Em nome do Arcanjo Miguel, Arcanjo Samael, Excalibur. Em nome do Arcanjo Miguel, Arcanjo Samael, Excalibur. Em nome do Arcanjo Miguel, Arcanjo Samael, Excalibur. Purificação, 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 curia ascensão, curia ascensão, curia ascensão. Está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Ativando o redemoinho, ativando o redemoinho, ativando o redemoinho. Está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Bora ativar essas kundalinis. Om Kundalini, Kundalini. Om Kundalini, Kundalini. Om Kundalini, Kundalini. Para a sua realidade, solicita aquela que já tem disposição, ânimo e ação, movimento, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, 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 ativando o primeiro raio, ativando o primeiro raio, ativando o primeiro raio. Está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Sim, sinto várias delas, né? Depois aqui a gente vai acabar removendo, a gente removeu esses seres e a conexão com eles, então é bom a gente nutrir agora para que a gente mantenha pensamentos, emoções de alta vibração para que eles não retornem, mas aqui a gente removeu. Depois vocês me contam ao longo da semana se essa sensação desses sintomas, se eles resolveram já para vocês. Bruno, eu sinto cansaço, sem força, entre outras. Então percebe que essa liberação que eu fiz agora, ela vai contribuir com isso também, além da remoção deles. E vocês percebam, hoje de tarde, depois, como que vai estar essa disposição de vocês, porque aqui são essas questões que provavelmente estão conectadas de fato com isso. Vamos ver o que mais sendo trabalhado aqui pra gente conectar com essa espiritualidade maravilhosa. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente entra no ponto de desacreditar da gente, do se esquecer da fé na gente? É exatamente isso que vem trabalhando aqui pra gente. Tudo aquilo que atrapalha vocês de terem amor próprio, autoestima, merecimento, poder pessoal, de confiar e acreditar que é pra vocês, que seja liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Entre as suas realidades, solicito aquela que já vive com fé em você, com autoconfiança, com amor próprio e autoestima, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Nos momentos em que vocês sentem que o Criador não está provendo tudo aquilo no momento, como que vocês ficam? Bate o desânimo? Bate a sensação de, meu Deus, eu tô fazendo tanto a minha parte, eu tô lutando tanto e não tá chegando? Quando isso acontecer, bate no coração de vocês, fala, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou capaz, eu sou merecedora. Percebam como que o acesso disso já traz essa autoconfiança e essa fé de que é pra vocês, sim. Aqui, no acesso dos 28 raios para procrastinação e cansaço.
28 raios pra gente liberar procrastinação e cansaço. Depende da razão da procrastinação e no cansaço, na verdade, Lê. Se for cansaço físico, se for cansaço por conta de problema mental. Então vamos começar. Cansaço por problema mental, você pode acessar o 8º raio. Se for cansaço, conexão de a terra tá muito pesada, de os problemas materiais são muito pesados, 17º. Se for falta de alegria, falta de felicidade, falta de entusiasmo, 11º. Se for por questões espirituais, 1º e 4º. Mas de toda forma, aumento de energia, ativação de Kundalini e afins, 18º. Se for por questão emocional e mental, 21º, hein? Ou, por exemplo, se você tiver, quem tem acesso também a QR21 espiritual ou a mesa da QR, a gente tem um símbolo aqui que por ele só ele resolve, que é a reposição de ectoplasma. Então, quem tiver aí que já possui a QR espiritual ou a mesa da QR, ativa ectoplasma. Mas para você, essas questões elas vão contribuir nisso. De forma geral, 18º raio. Se for os outros pontos, esses demais. Então, vai variar da razão quando a gente trabalha com os raios. Tudo bem, né? Se for tudo que você falou. Se for tudo que eu falei, aí vão ser esses raios de forma específica. Então, clareza 8º, conexão com a terra 17º, cura emocional e mental 21º, disposição de fato 18º, questões espirituais 1º e 4º. Aqui a gente vem ativando de novo o redemoinho para liberação de excesso de pensamento, excesso de preocupação, excesso de energia que coloca excesso de energia da mente que fala, dos pensamentos sabotadores que drenam a nossa energia do corpo. Que quem aí tiver também QR espiritual ou mesa da QR é um segundo padrão que vem aumentando essa vitalidade. Por quê? Quando a nossa mente tá usando toda a nossa energia. Vamos supor que a gente tem aqui o nosso coeficiente de energia e 80% dele está sendo utilizado pela mente. Está em preocupação, está em dúvida, está em autossabotagem, está em excesso de pensamento, está em falta de foco, em falta de concentração, está duvidando de fato que a gente é capaz, que é possível. O que acontece? Falta energia para o resto do corpo. Porque se toda a energia está aqui, eu fico com cansaço, eu fico com preguiça, eu fico com procrastinação. Então aqui, quando a gente libera essa energia de excesso de pensamento, que é similar ao que eu falei para ler ativar do 8º raio, então vocês, quem tiver os 28 raios, né, o nosso programa de sessões dos 28 raios, vai ser algo similar ao 8º. Por quê? A gente vai trazer clareza, vai tirar as dúvidas da mente, vai trazer foco e concentração, que é o que a gente está ativando agora nesse momento, essa ferramenta que eu ativei agora. Então, vocês já vão sentir isso depois dessa sessão, para de fato ter foco, concentração, conseguir meditar e enxergar as coisas como elas são, desconectadas do excesso de problema. Vocês já perceberam? Quando a gente está pensando num problema, se torna um ciclo vicioso? Tô pensando num problema, meu padrão vibracional abaixou, o que eu faço? Começa a vir uma outra linha de problema. Por quê? Ressonância. O que eu estou enviando para o universo é essa energia de problema, vou atrair até mim mais problema. Por isso que segue essa conexão de excesso de pensamento e a mente muito falante. Além disso, quando a gente está com esse padrão de mente muito falante, vocês já ouviram falar em larva astral e miasma? Larva astral e miasma, larvas astrais e miasmas são criados inicialmente por formas de pensamento de baixa vibração que se tornam como se fossem larvinhas. Vocês já viram aquelas larvinhas que ficam se a gente deixa lixo parado? Aquilo lá me dá até uma agonia, me oriça inteira de ver aquilo. Imagina a nossa mente cheia daquilo. Isso é larva astral e miasma. Eles ficam sugando aí.
puxando toda a nossa energia de mente. Mas eles também ficam parados no que a gente chama de memória de parede, eles também grudam na nossa parede, no nosso ambiente, gerando esse desgaste, esse cansaço e essa desvitalidade. Então é hora da gente, quando eu ativo esse raio que eu acessei aqui, esse gráfico do redemoinho, a gente libera e cura esses padrões, remove inclusive essas larvas astrais junto com esses padrões de excesso de pensamento. Para quê? Para a gente ter mais foco, mais concentração. Então, no dia a dia, vamos ativar tudo aquilo que impede a gente de viver de fato com concentração, com foco, tudo aquilo que nos conecta em pensamentos de baixa vibração, pensamento de escassez, reclamação mental constante, conexão com problemas. Que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todo foco no problema e não na solução, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. A socialidade solicita aquela que já tem um dia com pensamentos elevados, com pensamentos de solução. Que seja acessado nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Então eu convido vocês a no dia de hoje, quando começar a perceber um pensamento de sabotagem, um pensamento de eu não sou capaz, de dúvida, de muita conexão com o problema, muda isso para como que eu posso resolver? O que é necessário, o que se requer para que isso seja resolvido e eu me conecte com a solução. Dúvida? Medo? Eu agradeço por vocês terem aparecido. Agora que eu trouxe consciência, eu te libero. E escolho que você não seja mais necessário. Gratidão. No dia de hoje, eu convido vocês a se conectarem com pensamentos que evoluem, que elevam, que conectam com solução, e não com bloqueio e limitação, porque tudo aquilo que a gente coloca foco se expande. Meu Deus, que horror, eu preciso limpar tudo isso. Pois é, hoje a gente já tá limpando isso aqui nesse momento, mas é importante a gente seguir fazendo essas limpezas para não deixar acumular. Por quê? Bater um pensamento de dúvida, alguma coisa assim, é importante a gente ter essas ferramentas que nos impedem de fato deixar eles alojar. Começou a vir um pensamento de dúvida, esse excesso de preocupação e a gente já consegue liberá-los na hora, eles não vão gerar esses super efeitos. Como que a gente faz isso? Ou nessas ferramentas energéticas, como a QR que eu tô trazendo aqui pra vocês. Hoje a gente tá misturando, vocês perceberam, a QR21 com a mesa QR21. E ao mesmo tempo, o manter o padrão depois no nosso dia a dia, mudando esse foco durante a nossa forma de ação. Mas aqui a gente já vai contribuir muito para que no fim dessa sessão isso consiga já estar alinhado para vocês. Vamos ver se é divino. Vou conectar mais alguma ferramenta. Então aqui estamos encerrando as nossas ferramentas e as nossas questões. Vou convidar vocês a fecharem os olhinhos, deixar o campo receber. Eu vou enviar agora as nossas frequências. Sua conexão com a presença divina, envie todas as frequências aqui trabalhadas. Para todos aqueles que estão aqui comigo e todos aqueles que estão assistindo o vídeo e todos aqueles que o plano divino queira aqui incluir. Gratidão, gratidão, gratidão. Sua conexão com a presença divina, envie todas as frequências aqui trabalhadas para vocês que estão aqui comigo e aqueles que estão assistindo e todos aqueles que o plano divino queira aqui incluir. Sua conexão com a presença divina, envie todas as frequências aqui trabalhadas para vocês que estão aqui comigo e aqueles que estão assistindo e todos aqueles que o plano divino queira aqui incluir. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado, está feito, está selado, está concretizado. Gratidão, gratidão, gratidão. Nesse momento eu convido vocês a inspirar e expirar profundamente. Toma uma respiração profunda e traz a vida para os pulmões e para o corpo de vocês. E quando sentir-se prontos, pode abrir os olhos. Me conta aqui, como que vocês estão se sentindo? Alguém está com alguma sensação diferente, com algum desconforto físico? Na parte do seu ser vive com dor de cabeça?
com dor nas costas, todos os desequilíbrios nas escápulas. Que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Todo desequilíbrio no frontal, humeral, básico e saída do plexo, que seja agora liberado, retornando ao status quo, retornando ao status quo, retornando ao status quo. Transfacialidade solicita aquela que já vive com o equilíbrio do frontal, humeral, básico e saída do plexo, que seja acessada nesse aqui agora, QR21, QR21, QR21. Todos estão confortáveis e bem. Percebam, hoje a gente fez uma sessão um pouquinho diferente, a gente migrou, a gente mesclou a QR21 com a mesa QR21. Lembrando que as duas trabalham com a frequência QR21, que vem liberando todos os padrões, emoções, crenças, repetição de ciclos, tanto pessoais quanto familiares, e já acessam a nossa realidade que possui com equilíbrio aquilo que a gente deseja, nossa realidade que já possui os padrões que a gente vem acessando, inclusive a bênção dos nossos antepassados, para a gente ter aquilo que a gente deseja. Então as duas, elas vêm trabalhando sempre com isso, e esse sempre é o nosso foco. O evoluir, o melhorar do ponto inicial onde a gente estava e acessar cada vez mais equilíbrio, cada vez mais evolução em todos os estágios que a gente está. Por isso que às vezes eu chamo de seres evolutos, porque estamos evoluindo o tempo todo, evoluindo a prosperidade, evoluindo os relacionamentos, evoluindo a nossa espiritualidade. Mila melhorou muito, gratidão por me falar aqui. Então percebam aqui, essa nossa sessão ela segue reverberando, mas é importante a gente alinhar tudo isso na nossa vida prática. Combinado? E pessoal, a gente tá com turmas abertas para a formação da mesa QR21. Quem ressoar, quem sentir e desejar de fato ter essa ferramenta maravilhosa à disposição, tanto para trabalhar quanto para fazer para vocês e para famílias, com a disposição de atender pessoas, empresas, animais, casas de forma ilimitada, com acesso a 436 ferramentas para esse equilíbrio. Fala comigo aqui no direct que a gente vai ter turma ao vivo. Vão ser 2 dias e provavelmente mais um dia para prática e sintonização. A gente vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro, totalmente ao vivo, mas com conteúdo gravado também para contribuição. E quem não quiser assistir ao vivo não tem problema, vai ter acesso à gravação, mas a gente vai ter sempre prática guiada. E além do conteúdo, de fato, a gente vai conseguir depois também ter super suporte. A gente tem encontros de alunos com trocas e também com cada vez mais conhecimento para que vocês tenham sempre o suporte ao vivo comigo. Bem, então quem sentir, quem ressoar, Lê tem interesse, Mila, amo essa, gratidão. Eu já vou falar com vocês, mas estamos aqui com as turmas abertas. E tô sentindo também de abrir afiliação para a formação dos grupos de curso. Então, se vocês sentirem de se afiliarem e trazerem alunos indicando, a gente me chama aqui também, que a gente tá abrindo essa possibilidade para que vocês que estão aqui, que fecham aqui comigo, consigam também expandir e evoluir o nível financeiro de vocês ao mesmo tempo em que a gente leva essa contribuição para o mundo, fechou? E gratidão, maravilhosos, por estarem aqui comigo mais um dia. Amanhã a gente tem sessão novamente aqui às 9h09 e amanhã o nosso tema é amor próprio. Bora resgatar amor próprio, autoestima, para que a gente consiga ancorar todo esse merecimento, toda essa fé e essa autoconfiança em nós mesmos. Bem, então, gratidão, pessoal, por estarem comigo aqui. E quem vier amanhã, até amanhã. Foi um prazer compartilhar essa manhã com vocês. Tchau, tchau!